Ei, pessoal, como é que vocês estão? Acredito que todos estejam bem, né? Eu também estou bem, principalmente quando chega esse momento de eu ter esse contato aí com vocês. Eu me sinto muito bem mesmo. E agora nós vamos ter uma aula de história. E vou contar história para combinar com esse título tão bacana. História, vem história e história do Brasil. Então, senta aí que lá vem história. Eu amo história do Brasil, do mundo, história verdadeiras, histórias de contos de fada. Mas agora eu vou contar uma história verdadeira, tá? Então vamos lá. Ó, Pedro Álvares Cabral, vocês já ouviram falar em Pedro Álvares Cabral, né? Foi aquele que chegou aqui no Brasil no ano de 1500. Ele era o comandante português de uma frota de 13 embarcações. Embarcações grandes. Olha a responsabilidade de Cabral, porque tinham muitas pessoas que eram comandadas por ele, né? E ele chegou aqui no Brasil exatamente no dia 22 de abril do ano de 1500. Foi o dia que eles gritaram assim: Terra à vista! Nossa, eles já tinham ficado muito tempo no mar. Quer ver? Se eu não me engano, eles ficaram 40 dias no mar. Isso mesmo. Tava dando uma olhadinha aqui no livro para confirmar. Ficaram 40 dias no mar. Imagina, gente, fazer uma viagem de 40 dias no mar. E as condições não eram boas, não. Nossa, aqueles marinheiros, aquelas pessoas que estavam ali na esquadra de Cabral, já estavam cansados de ficar navegando. Ai, de vez em quando tinha tempestades, tinham tormentas, de vez em quando tinha calmaria, que a pessoa começava até a passar mal, começava a ter enjoo, mas tinha que aguentar firme. E lá tinha um escrivão, nós já ouvimos falar dele. Quem que era mesmo? Era o Pero Vaz de Caminha. Gente, ele produzia um texto fantástico, era um ótimo produtor de texto. Tudo que acontecia, ele ia registrando tudo e de maneira brilhante. Uma linguagem formal fantástica. Nossa vida, eu ainda tô para ver alguém que escrevia tão bem como Pero Vaz de Caminha. Tô exagerando também, tem muitas pessoas que escrevem tão bem quanto ele, mas eu gosto muito do texto daquela carta de Pero Vaz de Caminha. Eu já li, reli várias vezes, porque é uma linguagem fantástica, né? Então, dizem que quando Cabral saiu lá de Portugal, ele não tinha intenção de chegar aqui nas Américas, no continente americano. Mas a maioria dos historiadores não acreditam nisso. Eles acham que eles já tinham conhecimento dessas terras brasileiras, dessas terras aqui na América, e que eles já saíram com a intenção de chegar aqui nessas terras brasileiras, né? Então, a maioria dos historiadores não acreditam que eles chegaram aqui por um acaso. Dizem até que, num determinado momento dessa viagem de 40 dias, houve uma tempestade muito grande e que os navios foram desviados. Os navios não, as caravelas, as frotas lá, né? Naus e caravelas foram desviados e eles vieram parar aqui. Dizem que tudo isso é mentira, porque eles já sabiam que por aqui existiam terras novas e que eles queriam conquistar essas terras. Mas então, quando eles chegaram aqui no dia 22 de abril do ano de 1500, eles pensavam que aqui era uma ilha. E eles chegaram exatamente lá na Bahia, onde hoje é a cidade de Porto Seguro. Muita gente aí já foi em Porto Seguro, não já? Eu já. E lá tem índio até hoje, índio mesmo. Tinha os colares lindos lá, eu fiquei doida pra comprar, não sei porque que eu não comprei. Gente, eu tinha dinheiro na época, não sei porque que eu não comprei, que eu acho lindo aqueles adornos dos índios. Ai, muito bonito. Então,
chegaram em Porto Seguro no dia 22 de abril de 1500, já falei isso, né? Então, gente, eles pensavam que aqui fosse uma ilha. Então, eles deram nome aqui para o Brasil de Ilha de Vera Cruz. Por que Ilha de Vera Cruz? Porque na época em que eles chegaram aqui, era época de Páscoa. Não, época de Páscoa tinha tem um monte lá, né? Então, esse monte ficou chamado de Monte Pascoal. Então, esse monte ficou chamado de Monte Pascoal porque era época de Páscoa. Mas Ilha de Vera Cruz é porque Vera Cruz quer dizer, Vera é verdade, e Cruz porque eles eram muito católicos, né? Então, Vera é Vera, quer dizer que existe terra mesmo, é Vera, Vera, é verdade, que tem uma terra aqui mesmo. E então, depois que eles desembarcaram, coisa e tal, aqui é uma ilha, vamos chamar de Ilha de Vera Cruz. Mas depois que eles desembarcaram, eles começaram a fazer uma expedição ali pelo território. Então, nessa expedição, eles perceberam que aquelas terras, na realidade, não eram uma ilha. Era um espaço muito grande de terra, né? E então eles mudaram o nome. Ao invés de Ilha de Vera Cruz, o nosso país passou a se chamar de Terra de Vera Cruz. E mais tarde trocaram o nome de novo do nosso país, daquela extensão bonita de terra. Eles colocaram o nome de Brasil e que ficou até hoje. Mas por que Brasil, professora? Por que eles começaram a chamar a nossa terra de Brasil? Aqui tinha uma árvore que eles gostaram demais e que começaram até a fazer, né, a cortar essa madeira e mandar para Portugal, para outros países europeus, que era o pau-brasil. E Brasil, na língua indígena, significa brasa, né? Cor de brasa, que por dentro aquela madeira tinha uma cor avermelhada, madeira bonita, né? Que os europeus cresceram os olhos naquela madeira. Então, por fim, passou a ser chamada de Brasil. E a viagem de Cabral, ela foi oficialmente reconhecida pelo rei de Portugal. E isso levou os historiadores a acreditarem ainda mais de que Cabral não chegou aqui por um acaso, né? Dizem, né, que essa versão de que ele se perdeu pelos mares ou por causa de alguma tempestade, ele chegou aqui nessas terras, que isso é conto da carochinha, de que não adianta ninguém falar que ele chegou aqui por acaso, de que eles não acreditam, de que ele já saiu de Portugal com a intenção de chegar aqui nas nossas terras. E outra coisa, que não tem essa história de que ele descobriu o Brasil. Descobriu coisa nenhuma. O Brasil, ele já era habitado. Já tinham outros povos aqui. E quem eram esses povos que estavam aqui? Eram os indígenas. Se tiver que falar que alguém descobriu esse país, tem que dar este título aos índios, porque na realidade eles foram, aliás, nem foram os índios, antes dos índios já tinham outras pessoas, né, que habitaram também aqui o nosso país. Nós já vimos esta história, né? E cientificamente foi comprovado de que outros povos, antes da chegada dos índios, antes da chegada dos europeus, outros povos já viviam aqui no nosso país. Não é verdade, gente? E aqui? E com a chegada dos portugueses, foi um choque de cultura muito grande para os índios. Por quê? Os portugueses chegaram aqui com vestimentas, né?
até o pescoço, botas, aquelas roupas cheias de babada, aquelas mangas imensas, né? Bufantes, calças com aqueles cintos largos assim, botas até os joelhos. E os índios, como é que os índios se vestiam? Nada, eles andavam nus, não é verdade? E os portugueses usavam chapéus. E os índios, o que eles usavam na cabeça? Penas. Eles apenas, também no corpo, eles apenas faziam pintura em seus corpos. Era uma cultura totalmente diferente. E foi assim, os portugueses ficaram assustados com a cultura indígena e os indígenas ficaram assustados com a cultura portuguesa. E além disso, entre tantas outras características que os diferenciavam, os europeus, os indígenas, eles viviam em pequenas e médias comunidades, né? Então as tribos indígenas, elas se aglomeravam, eram tribos diferentes que ficavam aglomeradas em locais diferentes, né? E os indígenas também, eles viviam da pesca e da agricultura. E essa história que eu contei para vocês, deixa eu pegar o livro aqui, que eu vou querer que vocês leiam esse texto que contém essa história, essas histórias que eu contei. Esse texto está na página 106, O Continente Desconhecido para os portugueses, né? Tá na página 106 até a página, deixa eu ver aqui, gente, peraí que a professora anotou. Não é 106 não, gente. Não, tá errado não. É a Viagem de Cabral, o professor errou. Página 108 e 109. Aqui nós vamos ver sobre a Viagem de Cabral, tá? Tudo isso que a professora comentou com vocês está aqui. Vocês vão ler, vão marcar as partes que vocês acharem importante. Aqui eu já marquei tudo. Essa aqui eu li, mas ainda não fiz as marcações. E o encontro entre as culturas diferentes. Como eu já marquei esse encontro entre as culturas diferentes, eu vou ler ele aqui com vocês, tá? A chegada dos portugueses à América no ano de 1500 provocou um grande choque cultural entre os indígenas e os portugueses, já que seus modos de vida eram muito diferentes. Imagina, você é um europeu, você nunca viu um índio na sua vida. Como que seria a sua reação? Imagina só. Já que os europeus, por exemplo, estavam acostumados a vestir diversas peças de roupas para esconderem o corpo e se protegerem do frio de seus continentes de origem. Já os nativos que habitavam as terras brasileiras não usavam as vestimentas tradicionais dos portugueses, usavam apenas adornos no corpo. Imagina, você é um índio, nunca viu uma pessoa vestida da cabeça aos pés. Como é que você reagiria também? É um choque de cultura, literalmente, não é? A mesma coisa acontecia com os negros. Os negros, antigamente, eles eram colocados nos circos como uma atração circense, porque tinha pessoas que nunca tinham visto um negro na vida. Então, eles eram expostos em circos para as pessoas ficarem olhando e elas ficavam imaginando que aquela pessoa negra era até um bichinho de estimação. Absurdo, né, gente? Né? Então, além disso, entre tantas outras características que os diferenciavam dos europeus, os indígenas viviam em pequenas e médias comunidades. Algumas se deslocavam com frequência e dependiam da caça, da agricultura e da pesca para a sobrevivência. Então, aqui nós temos a imagem de um homem e de uma mulher indígena. E na legenda aqui, indígenas brasileiros, de acordo com Jean-Baptiste Debré, um pintor, desenhista e professor francês que veio para o Brasil na primeira metade do século XIX. Muitos artistas vieram para cá, né? Naquela época ainda não existia câmera fotográfica, mas eles retratavam através da pintura
essa beleza exuberante que o nosso país tinha e ainda tem, tá bom, gente? Vocês vão fazer as atividades ler e fazer, página 110 até a página 113. E daqui a pouco eu volto na próxima aula pra gente fazer as correções, ok? Beijo no coração.